Olá, graça e paz. Vamos continuar nosso estudo? Nós estamos na aula 7. Nós estamos estudando o Apocalipse do Gênesis, a revelação do Gênesis. Nessa aula você vai conhecer um pouquinho mais Deus e você vai se conhecer um pouco mais. Para nós nos conhecermos, nós precisamos conhecer a nossa origem. Porque se nós não conhecermos a nossa origem, nós não nos vamos conhecer a nós mesmos. E é necessário nós nos conhecermos. Você precisa saber quem é você aqui nessa terra. E nessa aula de hoje você vai aprender isso. Você vai conhecer um pouquinho mais de você. E por quê? Porque nós vamos conhecer o que se pode conhecer um pouquinho mais de Deus. Amém? Então, abre a sua Bíblia, pegou a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta e vamos estudar. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Você lembra que no começo dessa aula eu comentei que tudo está em Gênesis, todos os segredos, todas as revelações, os mistérios, os códigos. A Bíblia está cheia de códigos secretos, mistérios. A maioria deles estão no Gênesis. E nesse dia de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais de Deus e nós vamos aprender um pouquinho mais do homem. O que é o homem? Amém? A aula de hoje nós vamos aprender, eu queria que você anotasse aí, como Deus reina. Deus é o rei. Deus, ele é Deus. Ele reina sobre todas as coisas. Amém? E capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Gênesis 1, 26. Você lembra o que está escrito, né? Depois dessa aula você vai estar craque na Bíblia. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus está dizendo que o homem é a sua imagem. Você lembra? O que significa, qual é a palavra original para imagem? Sektelem, imagem. A palavra imagem é esta aqui, no hebraico, sektelem, essência. E a palavra semelhança, demut, característica. Você lembra desse detalhe das aulas anteriores? O Deus determinou que o homem é a imagem e semelhança dele. Nós somos o que é a imagem? Deus não tem uma imagem, Deus é invisível. A imagem é a palavra sektelem, significa essência. O homem é a essência de Deus e tem a característica de Deus. Isso é muito importante, porque nós vamos estudar como Deus reina, como Deus usa do seu poder para reinar no céu, como Ele reina sobre todas as coisas. E se nós compreendermos e sabermos como Deus reina, nós vamos estar descobrindo como que a imagem e a semelhança de Deus reina. Porque nós somos a sua essência e temos a sua característica. Lembra dessa palavra? Imagem e semelhança? O que está escrito ali, como está escrito, Deus está revelando que o ser humano é a essência dele com as características dele. É espírito e faz o que ele faz. É isso que está dizendo no hebraico. Nós somos, o ser humano é a imagem de Deus e tem a característica de Deus. Deus está dizendo, o homem é como nós, espírito, para fazer
o que nós fazemos. É isso. Então agora, eu preciso saber como que Deus reina, como que Deus se move, como que Ele usa do seu poder, qual é a ferramenta que Deus usa para governar. Qual é a ferramenta que Ele usa lá no céu para governar? Será que Ele tem um cetro de ferro? Será que Ele usa raios? Será que usa o seu poder? Como Deus se comunica? Como Deus cria as coisas? Qual é a forma que Ele usa o seu poder? Se eu descobrir isso, eu vou descobrir como eu devo reinar aqui na terra. Então é muito importante nós conhecermos, sabermos como Deus reina. Você precisa conhecer a Deus. Todo homem necessita conhecer a Deus para poder se conhecer. Isso vai ajudar você muito na sua caminhada aqui nessa terra. Se você conhecer a Deus, você vai conhecer um pouquinho de Deus. Então, como que Deus reina? Hebreus 1:3, vai anotando. Hebreus 1:3. O que está escrito lá? Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Hebreus 11:3. 11:3. O que está escrito? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. 11:3 de Hebreus. Salmos 36:6. Salmos 33:6. O que está escrito lá? Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Salmos 33:9. O que está escrito lá? Ele falou, tudo se fez. Mandou, deu uma palavra e logo tudo apareceu. Esses textos nos revelam como que Deus reina. Como que Deus reina? Vou ficar só com esse aqui que é a base, é a chave. 1:3. Pela palavra do seu poder. Como que Deus reina? Resumindo, Hebreus 1:3. Pela palavra do seu poder. É assim que Deus reina. Agora lembra o que Deus fez lá no início? O que Ele determinou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como é que o homem vai reinar na terra? Como Deus reina no céu, porque somos sua imagem e sua semelhança. Como que nós reinamos na terra? Pela palavra do nosso poder. Sim, antes do poder, presta atenção, em Hebreus 1:3, antes do poder vem a palavra. Não é pelo poder da sua palavra. Não. É pela palavra do seu poder. E esse detalhe, ele é muito profundo e muito importante. Antes do poder vem a palavra. A palavra gera o poder. A palavra cria. A palavra faz aparecer. Não é ao contrário, não é o poder que cria as coisas. É a palavra do seu poder. E se você entender isso, já no começo da aula, a aula vai ficar mais fácil para você entender, porque nós vamos entrar em lugares perigosos. Sim, nós vamos ver aqui alguns versículos muito pouco falados. Por quê? Porque são versículos
muito forte, muito confrontador. Então, a maioria de nós, quando nós não entendemos algo que está escrito, nós não entendemos porque parece que é contra aquilo que nós aprendemos, nós nos calamos, ficamos quietos, deixamos ele quietinho lá, porque não sabemos explicar dele. Então hoje nós vamos ver algum desses versículos, que é confrontador, que é muito forte, afrontador. Mas nós vamos entender, se você começar a entender isso, que antes do poder vem a palavra, e que Deus, Ele sustenta todas as coisas, Ele criou o universo pelo poder, pela palavra do seu poder. Se você entender isso, vai ficar mais fácil. Então, Deus, mais uma vez, pela palavra do seu poder, Ele sustenta todo o universo. Agora vamos entrar na aula. Eu te dei uma informação muito importante. Como Deus reina pela palavra do seu poder. Isso significa que os homens, que são a imagem e semelhança de Deus, reinam da mesma forma. Nós não somos diferentes. Nós não vamos fazer diferente. Ele determinou e nós sujeitamos, a natureza se sujeita ao espiritual. O espiritual veio primeiro. Então todo natural se sujeita ao espiritual. Deus reina, Deus governa, Deus controla todas as coisas, Deus cria todas as coisas com a palavra do seu poder. Agora eu quero te perguntar, você é um ser humano, você fala, o homem fala de toda a criação na Terra, referindo-se ao nosso planeta, aquilo que Deus entregou para o homem, de toda a criação, a única criatura que fala é o homem. Você já sabe disso, né? Que de toda a criatura, a única espécie que fala é o ser humano. Então eu faço essa pergunta. Qual o propósito do falar? Parece uma pergunta muito simples, muito sem lógica. Qual o propósito do falar? Qual que é o propósito do falar? O ser humano, ele precisa aprender a falar. Um bebezinho, quando nasce, ele precisa que alguém ensine ele a falar, porque senão ele não aprende. É diferente dos cachorros, que não precisa aprender a latir, dos gatinhos que não precisa aprender a miar. É diferente. Mas o ser humano, ele precisa aprender a falar. Ele precisa que um outro ser humano ensine ele a falar. Quem ensinou Adão a falar? O próprio Deus. O próprio Deus ensinou o homem a falar. Agora, qual é o propósito do falar? Sabe por que muitas vezes nós não cremos em coisas que está escrita na Bíblia? Coisas simples como pede e se os dará. Orai em meu nome e o Pai vos dará. Por que a gente não... É difícil de acreditar nessas coisas? Porque nós não sabemos o propósito original de falar. O propósito original de falar. Isso é muito importante. Qualquer um vai dizer... A resposta mais fácil é: nós falamos para nos comunicar. Essa é a resposta. Por que você fala? Para comunicar. Mas espera aí. E os mudos? Os mudos não falam, mas eles se comunicam. Existe forma de se comunicar sem ser o falar? Existe. Os passarinhos, os animais, eles se comunicam, mas eles não falam. Então eu quero te dizer essa verdade, e eu vou te provar, eu vou te mostrar na Bíblia, que o falar, o propósito original não é comunicar.
o propósito original de falar não é comunicar. Você sabia disso? Você não fala para comunicar. Apesar que, quando você fala, você se comunica. Mas existem muitas maneiras de se comunicar sem ser pela fala. Você está de acordo comigo? O gesto se fala. Os surdos têm a língua deles que eles falam, os gestos. Os animais se comunicam, mas não falam. Você precisa entender isso aqui, que o propósito original de falar não é comunicar. Qual é o propósito original do falar? Criar. O propósito original de falar é criar. Como que eu sei disso? A primeira pessoa que falou na Bíblia não falou para se comunicar, falou para criar. E nisso se inicia um princípio teológico. Você lembra que nas aulas anteriores eu disse que todas as vezes quando uma coisa aparece por primeira vez na Bíblia, aí se torna um princípio, pois o princípio do falar não é comunicar, mas sim criar. Quando Deus falou por primeira vez, Ele não falou para comunicar, Ele falou para criar coisas. Todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Deus falando, haja, cria, apareça, produza. Deus não está se comunicando com ninguém, Ele está criando, Ele está formando, Ele está organizando. E como que Ele faz tudo isso? Pela palavra do seu poder. Ele falou e tudo apareceu. Ele deu uma ordem e as coisas apareceram. O propósito original do falar não é comunicar, é criar. E isso faz toda a diferença. Se você crê na palavra de Deus e se você crê que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, que Ele criou todas as coisas com a palavra do Senhor, Ele falou e tudo se fez, disse Ele e apareceu. Se você crê nesse princípio, você vai entender automaticamente que o propósito original de falar é criar. Agora Deus lá no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus vai determinar: o homem é a nossa imagem e semelhança. Nós já falamos sobre essas duas palavras. O homem é como nós para fazer o que nós fazemos. Pronto. O homem também governa a sua vida com a palavra que sai da sua boca. Esse é o princípio que nós vamos entender nesta manhã. O falar é um dom divino. O falar é um dom divino. Somente um ser espiritual fala. Somente um ser espiritual fala. Por isso, os animais nenhum falam. Nunca nenhum animal falou. Os dois únicos animais que falaram na Bíblia, você lembra quais são? Quais foram os dois únicos animais que falaram na Bíblia? A serpente, que estava possuída por um espírito. A mula de Balaão, que estava possuída por um espírito. Então elas falaram. Porque o falar é um dom divino.
é um dom divino. O falar sai de dentro do coração, sai de dentro da alma, o falar. Então, por isso que somente um ser divino fala. O homem é um ser divino. O homem não é como um animal. O animal não fala. O animal não tem um espírito dentro dele. Então ele não fala. O falar é um dom divino. O falar, esse dom que Deus deu a todos os homens, é um dos atributos que mais nos assemelha a Deus. O falar é um dos atributos humanos que Deus nos deu, que mais nos assemelha a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Um dos motivos porque nós falamos. Porque nós temos o dom de falar. E esse falar, como ele é um dom e como ele é espiritual, ele vem de Deus, isso nos assemelha a Deus. O homem governa pelas suas palavras. Mateus 12:36. Mateus 12:36. Vai anotando para você ver se é como está escrito, o que você está aprendendo aqui. Todas as palavras ociosas que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo final. Sabe quem falou essas palavras? Aqui em Mateus 12:36? O próprio Jesus Cristo. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Nunca mais Deus vai lembrar dos seus pecados. Há pecados de atitudes, aquelas coisas que você fizeram. Porém, em Mateus 12:36, Jesus está afirmando que todas as palavras que saírem da boca do homem hão de dar conta no dia do juízo final. Porque as palavras são eternas. Tudo que é espiritual é eterno. Isso é um detalhe que você precisa entender para você poder conhecer um pouco Deus e conhecer um pouco mais você. Tudo que é espiritual é eterno. E tudo que é eterno, sendo espiritual, nunca passará. Todas as palavras que eu digo, todas as palavras que saem da minha boca, ela está na eternidade. Ela não volta atrás. Ela cumpre um propósito. E ela não cai no mar do esquecimento. Os meus pecados sim, mas as minhas palavras não. Porque as palavras que saem da minha boca é espírito, é fôlego, é fôlego. Você não consegue liberar uma palavra sem liberar fôlego. Você não consegue. Por quê? Porque quando você fala, libera fôlego, libera vida. E essa vida é vida eterna. Então as palavras dos homens são eternas. Assim como as palavras de Deus são eternas, Jesus está dizendo que um dia Deus vai te chamar e vai falar para você, vem cá, você lembra dessas palavras? O que aconteceu com essas palavras? Todo homem darão conta no dia do juízo final. Seremos julgados pelas nossas palavras. Porque as palavras, elas não caem no esquecimento. Elas são eternas. E todo homem vai ter que dar conta das suas palavras ociosas. Marcos 9:26. Marcos 9:26. Jesus expulsa um homem endemoniado mudo. Jesus lá em Marcos expulsa um homem que está endemoniado mudo, e quando o espírito sai dele, ele fala. Você está vendo aí? O espírito do inferno maligno impedindo o homem de falar. Se o diabo conseguir fechar a sua boca para o reino, ele controla toda a sua vida. Apesar que você pode ir até para o céu no final da sua existência, você é salvo, mas se o diabo conseguir calar a sua boca para você não profetizar coisas do reino, palavras de Deus, declarar palavras de Deus, essas palavras não vão se cumprir e você vai viver uma vida sem promessa aqui na terra, achando que Deus tarda, achando que Deus demora, achando que Deus não responde.
Você lembra? Às vezes tem pessoas que estão esperando Deus fazer algo e é Deus que está esperando você fazer algo. Deus está esperando você declarar uma palavra, porque você governa com a palavra do seu poder que está dentro de você. Mateus 9:32. Mateus 9:32 também. O mesmo fato, trouxeram um endemoniado mudo. E Jesus disse: espírito mudo, sai dele. Por que espírito mudo? Porque o falar é espiritual. O diabo fala, os demônios falam. Ele quer que as pessoas não falem coisas divinas, coisas de Deus, para que não aconteça. E ele coloca na nossa cabeça que não, que você não é poderoso, que as suas palavras não tem nada a ver, suas palavras não têm peso. As suas palavras, se você é filho de Deus, você aceitou Jesus Cristo, você é a imagem e semelhança de Cristo. Então as suas palavras sim têm poder para amaldiçoar ou para abençoar. E o diabo não quer que você saiba disso. O poder das palavras. Gênesis 9:25. Gênesis 9:25. Noé vai amaldiçoar a geração dos seus filhos. Como que ele amaldiçoou? Os filhos de Canaã. Os filhos de Cã. Lê lá 9:25 de Gênesis. Noé amaldiçoou os seus netos. Canaã, uma geração de escravos. Essa maldição veio sobre eles. Ele estava nervoso. Depois nós vamos estudar sobre esse episódio. Por que Noé amaldiçoou os seus netos? A ira era tão grande que ele não quis que o seu filho Cã sofresse. Noé queria que Cã sofresse o mesmo que ele sofreu. Por isso amaldiçoou os seus filhos, os filhos de Canaã. Mas agora veio uma maldição sobre a família de Cã. Os seus filhos se tornaram escravos dos seus próprios filhos, dos seus próprios irmãos. Uma cidade maldita por causa da palavra de Noé. Como que ele amaldiçoou? Com as palavras. As bênçãos são as mesmas coisas. Jacó abençoou os seus filhos. Jacó abençoou as 12 tribos. Como que ele abençoou as 12 tribos? Com palavras. Com palavras. Jacó abençoou os seus 2 filhos com palavras. Ele abençoou José com palavras. Não caiu um raio do céu, pá, em cima da cabeça de José, ou anjos trouxeram cesto cheio de coisas brilhantes, pozinho brilhante e jogou em cima de José. Não. Bendito sejas tu, meu filho. Palavras. Ele abençoou 12 nações com palavras. Ele amaldiçoou Noé, nações com palavras. O resultado da sua vida é a soma das suas palavras. Eu não creio nessas coisas. Ela segue da mesma forma, ela não depende de você. Foi Deus que determinou, e tudo que Deus determinou não vai voltar vazio, mas cumprirá o propósito para aquilo que Deus enviou. Assim será a palavra que sair da minha boca. Deus disse isso: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. E assim é a palavra que sai da sua boca, não voltará vazio, tanto para a bênção ou maldição. As palavras que saírem da sua boca, se você é um homem de Deus como Noé era, se sair para a maldição, vai amaldiçoar. Se você é um homem de Deus como era Jacó, se sair para a bênção, vai abençoar. Essa é a verdade. Por quê? Porque Deus governa com a palavra do seu poder. E os homens, Deus fez a imagem e semelhança deles. Então os homens também governam as coisas que Deus colocou nas nossas mãos com a palavra do nosso poder. O propósito original de falar não é comunicar, é criar. Criar coisas, abençoar coisas. Mateus 15:11. Mateus 15:11.
Jesus vai estar dizendo: aquilo que contamina o homem é o que sai pela sua boca. O que contamina o homem, mas não está falando do corpo, está falando da alma. O que contamina a sua alma, o que suja a sua alma, é aquilo que sai da sua boca. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. As coisas que saem da sua boca podem te levar para o inferno, ou as coisas que saem da tua boca podem te levar para o céu. As tuas palavras têm o poder de dar um destino para a sua alma. Eu não estou forçando o texto. Romanos 10:10, com o coração se crê e com a boca se confessa. Para quê? Para a salvação. E o que é salvação? Espiritual. Atos 2, no dia do Pentecoste, o que aconteceu? Quando o Espírito veio sobre os discípulos que estavam ali reunidos, foram repartidas línguas como de fogo, e eles começaram a falar novas línguas. Por que o Espírito veio e liberou línguas? Porque é espiritual. No Antigo Testamento, você pode reparar, todas as manifestações do Espírito Santo, os homens profetizavam. Quando o Espírito vinha no Antigo Testamento, vê lá a história de Saul, quando ele chegou para matar Davi junto com os profetas. Quando ele chegou, todos estavam profetizando, o Espírito Santo estava se movendo sobre os profetas. Então Saul começou a profetizar. Por quê? Porque o Espírito estava ali. E por que ele começou a profetizar? Porque falar nos assemelha ao nosso Deus. Falar é espiritual. Qual é a coisa mais importante para o homem? Eu anotei aqui, orar tem a ver com falar. Falar em línguas e a palavra. Tudo tem a ver com falar. Porque a palavra, Deus nunca mandou no Antigo Testamento você ler a palavra. Você nunca vai ver Deus falando assim, leia a palavra. Não. Todas as vezes que Deus, na nossa tradução pode estar escrito ler, alguma delas, mas é meditar. Deus mandou meditar na palavra. E o que é meditar ali no hebraico? É sussurrar. Falar numa altura que você mesmo possa ouvir. Então Deus mandou você falar a palavra. A palavra é importante quando você lê, você precisa ouvir ela. Só ler com os olhos não é de acordo com Deus, como Deus mandou. Deus mandou meditar, sussurrar. Falar num tom que dá para você mesmo ouvir. Tudo que Deus criou através da palavra. Haja, produza. Assim que Deus cria. A sua vida só vai mudar quando as suas palavras começarem a mudar. Então nós precisamos de acreditar nisso, amado. Você precisa de entender isso, que o propósito original do falar não é simplesmente comunicar. Quando você orar para Deus, não comunica com Ele, crie coisas com Ele. Crie coisas. Você nunca vai ver Jesus falando coisas negativas. O fulano morreu. Olha, é verdade, morreu. Não dá, é impossível. Olha, está doente. Não. Quando chegava para Jesus, olha, Lázaro morreu. Lázaro não morreu. Ele dorme. Olha, a menina já morreu, não precisa ir mais lá. A menina dorme. Sempre Jesus tinha uma palavra de cura, de poder, de salvação. Sim, é possível. Por quê? Porque Jesus também reinou aqui com o poder da sua palavra. Como que ele fez o mar e os ventos pararem? Ele deu uma ordem. Quando ele amaldiçoou aquela figueira, o que ele disse? Ele amaldiçoou a figueira, ele falou para a figueira, jamais homem algum comerá do seu fruto. A figueira secou. Quando ele estava de frente para o morto e ele queria que o morto ressuscitava, o que ele dizia? Morto, levanta. Menina, levanta. Eu te mando. Olha, ele falava com autoridade. O falar é a expressão da autoridade do homem na terra. Assim como Deus fala, o homem também fala. Todas as bênçãos
todas as bênçãos que você deseja, sabe aonde está? Tudo aquilo que você deseja alcançar aqui nessa terra, olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 30, do 9 ao 14. Olha o que está escrito aqui, uma lista de bênçãos, mas eu vou ler só no finalzinho. O Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das suas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para o bem, como se alegrou com os seus pais. Ao versículo 11. Por este juramento que hoje te ordeno, não é te encoberto, tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Porque esta palavra, a palavra da bênção, a palavra do mandamento, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que la cumpras. Se você ler Deuteronômio 30, a lista de bênçãos que Deus falou, eu não vou ler porque é muitas bênçãos, bênçãos e bênçãos. Todas essas bênçãos ele vai terminar assim, ó, não está lá no céu, para que você diga, quem subirá no céu? Não está do outro lado do mar, não está em outro país, não está em outra geografia, para você dizer, quem vai trazer essa palavra para nós? Não, está bem perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que la cumpras, para que decretes. Você que é bênção, começa a falar a tua bênção. Este é o mistério, amado. Se você entender isso, que as suas palavras são decretos, as suas palavras, sim, deixem as pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, não creem na revelação das Escrituras, deixem elas falarem o que querem. Viva você uma experiência com Deus, tenha você uma vida de bênção, comece a declarar a bênção de Deus na sua vida. Não está longe, não está em outro território, não está nos Estados Unidos, não está na Europa, está na sua boca. É o que a palavra de Deus diz, está bem perto de ti, está no teu coração. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes cumprirá o propósito pelo qual foi enviada. Se é bênção, bênção, se é maldição, vai amaldiçoar. Tenha cuidado com as tuas palavras. Falar é espiritual. Falar é espiritual. Olha aqui, ó. João 10:30. João 10:30. Uma afirmação muito perigosa, muito forte, muito polêmica que Jesus disse. Jesus vai dizer, João 10:30, que o homem, olha aqui vai dizer, João 10:30, ele respondendo aos fariseus, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então pedra outra vez para apedreá-lo. Jesus respondeu, tenho-vos mostrado muitas obras do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo? Jesus vai responder, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo aqui? Que houve um momento que Deus chamou os homens de deuses. E agora Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou filho de Deus. E os fariseus estão dizendo, você está dizendo que você é Deus, fazendo-se você mesmo Deus? E Jesus vai mostrar para eles nas escrituras. Que escrituras? Salmo 8. Salmo 82. Salmos 82, 6. Olha o que está escrito. Eu disse, Deus está falando, eu disse, vós sois deuses,
A palavra deuses ali é a mesma palavra Elohim, lá de Gênesis capítulo 1. E criou Elohim os céus e a terra. Vós sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. A palavra Altíssimo aqui é Elion, Altíssimo, Elion, o Altíssimo, referindo a Deus. Deus chamou os homens de deuses. Jesus agora está dizendo que ele é filho de Deus, que ele é como Deus. E os fariseus querem matarem ele por isso. E ele vai dizer, mas na tua própria lei, lá no Salmo está escrito que Deus mesmo decretou que aqueles que creem nele é como deuses. Não são deuses, mas são como deuses na terra. Êxodo, abre a sua Bíblia. Êxodo 7. Êxodo 7, 1. Deus vai dizer para Moisés, eu te constituo hoje Deus sobre Faraó, e Arão será o teu profeta. É forte, é uma afirmação polêmica, perigosa? Sim, é muito perigoso, porque o homem, se o homem achar que ele é Deus, ele está perdido. Mas nós sim, devemos achar que nós somos como Deus. Como Deus, não um Deus. Eu não sou um Deus, mas eu sou filho de Deus. E como eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que é de Cristo é meu. Então toda a autoridade que Jesus me deu, eu tenho. Toda a autoridade que Jesus tinha, ele passou para mim. Então eu sou um cristão. O que é ser cristão? Pequeno Cristo. A palavra cristão lá do grego é pequeno Cristo. Eu sou como Cristo, pequeno. No Êxodo 7, eu sou como Deus, um deusinho. Mas o que significa isso? Que aqui na terra, Deus deu a autoridade para mim. E a minha palavra é palavra de rei. Você está entendendo? O propósito original. Se Deus reina falando, nós reinamos falando. Nós temos que decretar palavras de bênção. Aonde não há. Quando alguém falar para você, está doente, não, está curado. Jesus levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Olha, a porta fechou, é que vai se abrir uma porta melhor. Olha, morreu, não, está ressuscitado. Jesus nunca falou palavras negativas, nós também não devemos falar. Porque se nós falarmos, olha, vou entrar em crise, vão me mandar embora, essa minha diabetes, olha, eu estou doente, a minha dor de cabeça, tudo isso vai se concretizar na sua vida. Quantas vezes eu já ouvi crente, pessoas de Deus falando assim para mim, irmão, pastor, ora por mim, a minha diabetes está muito alta. Uau, a minha diabetes, então essa diabetes é sua, fique com ela, durma com ela. Amados, nos falta esse conhecimento. O falar é espiritual, o falar é um dom divino. Se você dizer que a diabetes é sua, ela é sua. Mas agora, se você decretar, eu não aceito essa diabetes, eu estou curado, eu não tenho diabetes, isso vai se tornar uma realidade. Se você falar de coração, falar crendo e decretar uma, decretar duas, decretar três, até as coisas acontecerem. Porque o falar é espiritual. E nós somos aqui na terra assim, como filhos de Deus. Mesmo que todos possam não gostar dessa expressão, se sentir ofendido, é a própria palavra de Deus que diz. Nós somos cristãos, nós somos como um pequeno Cristo. E como Jesus reinou com a palavra. E o que ele deixou para nós? A palavra. Então, o falar é espiritual. Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10 é um paralelo com Gênesis 1:26, versículo 26 do primeiro de Gênesis. Apocalipse 5:10 e o versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis é um paralelo. E Deus disse que eles reinem. Olha o que vai dizer lá no Apocalipse, no final já do livro sagrado. E para Deus nos constituístes reis e sacerdotes,
e reinaremos sobre a terra. Sabe como vai terminar todas as coisas? Como Apocalipse, como Deus determinou lá em Gênesis 1:26, e que eles reinem. Apocalipse, e nós reinaremos. Com Cristo, nós reinaremos. Porque Cristo nos constituiu reis e sacerdotes. E o rei, ele governa com a sua palavra. Então, de momento, aqui na terra, até que o reino não seja literal, estabelecido, nós reinamos com a nossa palavra. Amém? Deus te abençoe. Volte a ver esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que amam a palavra de Deus. E agora você sabe que o propósito original do falar não é comunicar, é criar coisas. Quando você fala, você cria coisas, ambientes, atmosferas, curas, milagres e bênçãos na sua vida. Abençoe os seus filhos como os antigos abençoavam, com palavras de Deus. Amém? No nome de Jesus, Deus te abençoe.